Olá, amigos! Tudo bem com vocês? Galera, é o seguinte, eu me chamo Érica, sou estudante do curso de Pedagogia pelo Centro Universitário Ninter. Estou no último período, finalizando a minha faculdade, e devido ao momento de pandemia, no qual, todos nós estamos vivendo, eu precisava finalizar os meus estágios, porém, não podia estar presente nas escolas. Então, nós tivemos essa alternativa de desenvolver um plano de ação ou um plano de aula, dependendo da disciplina do estágio, como forma de apresentação dessa disciplina. Então, a minha disciplina que eu vou apresentar para vocês hoje é gestão escolar, e eu desenvolvi então um plano de ação para a escola estar ajudando as famílias nesse momento de pandemia. Então, o meu tema que eu escolhi foi dicas para os pais, o que fazer com os filhos em casa. Então, seria uma solução, um plano de ação que a escola estaria oferecendo para as famílias trabalharem com as crianças nesse período, né? Então, eu vou ler para vocês aqui alguns pontos que eu acho importante, tá? Então, como as crianças não estão tendo relacionamento escolar, que é muito importante para o desenvolvimento delas, né? Nós vamos estabelecer aqui esse vínculo em casa, através de brincadeiras simples. Então, vou deixar o plano de ação agora para vocês. E vocês poderão aproveitar também, quem tiver criança em casa, para estar usando algumas dessas atividades aí. Então, esse plano foi desenvolvido com o intuito de contribuir para o cotidiano de pais e filhos da educação infantil. Então, por uma criança aí entre 3 e 5 anos, vão ser essas atividades que eu vou deixar aqui para vocês, tá bom? Alguns objetivos desse plano de ação: estabelecer momentos de afinidade em família, apresentar jogos e brincadeiras para esse momento de pandemia, criar vínculos familiares. Então, aqui eu apresento por que eu escolhi esse tema e o porquê desse plano de ação, né? Então, para estabelecer esses momentos em família, para que a criança tenha essa vivência de brincar, de se socializar em casa, já que ela não está podendo viver esse momento na escola, né? Ciência do assunto. Por vezes, ouve-se que as crianças estão somente brincando. Ou então, as crianças passam a maior parte do tempo a brincar, e isso é uma perca de tempo. Será mesmo? O tempo que os adultos disponibilizam para as crianças brincar é fundamental para o seu desenvolvimento. Tal como Ferland defende, ao brincar, a criança progride nas diferentes esferas do seu desenvolvimento. Afirma que brincar durante a infância é crucial para o desenvolvimento humano. Então, aqui eu vou citar alguns autores que defendem essa tese de que brincar, a criança ela precisa desse tempo para brincar, porque brincando ela se desenvolve, brincando ela aprende, né? Então, Vygotsky não defende só a importância do brincar para o desenvolvimento, mas também para a construção do pensamento da própria criança. E por isso deve fazer parte integrante da infância. Por essas duas razões, Ferland afirma que a brincadeira está presente e acompanha o crescimento da criança. Então aqui a gente tem, né, a ideia de que o brincar, ele não desenvolve, não faz relação só com o desenvolvimento, mas também com a construção do pensamento da criança. Então, através do brincar, ela começa a formar os seus pensamentos e a se desenvolver cada vez melhor. Por isso, a gente cita tanto quanto é importante a brincadeira na vida de uma criança. Então, vamos agora ao desenvolvimento do plano, né? Então, qual seria a minha sugestão de plano de ação, a minha proposta para essas famílias, né? Que no caso vão ser vocês, espero que vocês consigam usar aí no dia a dia de vocês. Então, eu vou apresentar algumas brincadeiras que podem ser realizadas em casa. A primeira sugestão vai ser o karaokê do bem.
que é o karaokê do bem? Vocês vão poder pegar, ó, eu deixei aqui alguns materiais, como uma escova de cabelo para ser o microfone, aonde cada integrante da família escolhe a sua música e faz a interpretação como se fosse realmente um cantor, ou canetas, ou até mesmo uma garrafinha de água, enfim, qualquer coisa que vocês tiverem aí em casa para poder ser esse microfone. E assim a criança brinca, interpreta e vai aí desenvolvendo a sua imaginação. Então essa é a minha primeira sugestão, karaokê do bem. Segunda sugestão, massinha de modelar caseira. Eu até deixei aqui a receita. Gente, criança ama isso, ama esse momento de bagunça, né? E a ideia da massinha, ela trabalha muito a coordenação motora, né? A questão que a criança vai manipulando ali esse material e desenvolvendo a coordenação. Então, a minha receita: um copo de água, uma colher de sal, uma colher de óleo, 500 gramas de trigo e tinta guache. Primeiro a gente mistura, então, o trigo com o óleo e o sal. Faz a misturinha ali e vai adicionando a água aos poucos. Talvez não precise de toda essa água, então tem que ir vendo conforme fica o ponto. No final, tinta guache para colorir. Pode usar suco, gelatina, corante, tá? Porque às vezes a criança ali acaba colocando na boca, dependendo da idade. Então, se você substituir aqui a tinta por suco, não tem problema que a criança esteja colocando, né, na boca. Então, essa fica como a minha segunda sugestão. Terceira sugestão, cabana. Gente, criança ama brincar disso. Usar a imaginação e materiais diversos para confeccionar uma cabana. Então, construir uma cabana dentro de casa. Eu trouxe uma foto aqui pra vocês, tá? A cabaninha ali com cadeiras, cobertores, lençol, enfim, aí vai da imaginação de vocês. Quando eu era criança, eu amava fazer isso. A gente colocava 4 cadeiras, cabo de vassoura em cima e cobria com um tecido. Isso pra gente era fantástico. Ali, embaixo dessa cabana, a criança cria inúmeras e inúmeras ideias e viagens que ela faz no pensamento dela, né? Próxima dica, bolhas de sabão. Então, assim, deixei uma sugestão aqui de receita de uma aguinha, uma misturinha que é ótima para fazer bolhas de sabão enorme. Então, um copo de detergente e meio copo de água. É sempre o dobro. Então, eu quero fazer, por exemplo, com um copo de água, eu coloco 2 copos de detergente e uma pitadinha de açúcar, que ela fica um pouquinho grudenta, mas faz bastante bolhas. Uma dica aqui é misturar devagar para não fazer espuma. Mistura então de levinho. E aí não deixa por muito tempo, tipo de um dia pro outro não funciona. É bom deixar descansar um pouquinho. Então faz, espera uns 10, 15 minutinhos e depois pode começar a brincar. Eu tenho certeza que o resultado vai ser bem positivo, que as crianças vão adorar. Seguindo para a próxima dica, pintura com água. Como assim pintura com água? Parece que é bobo, parece que é uma ideia sem graça, gente. Mas para as crianças pequenas, eles amam, ó. Para mudar um pouco as brincadeiras de pintar, por que não usar água? Mais uma vez, o papelão como um aliado das brincadeiras. É só separar um pote com água, um pincel e estender um papelão. Os pequenos vão adorar pintar e depois ver suas obras sendo absorvidas pelo papelão e gerando uma nova tela. Além de, claro, fazer muito menos bagunça do que a tinta, né, gente? Então, o que a gente pode fazer? Uma folha de papelão e um pouquinho de água. A criança pinta, 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 depois seca e volta a ficar uma tela limpinha. Essa ideia dá para ser feita também na parede, no muro ou no portão de madeira. A criança pinta, pinta com água e depois vai absorver ali e volta a ficar tudo limpinho. E eles amam fazer isso. Seguindo para a próxima dica, mímica. A família providencia palavras de acordo com a sua rotina para que façam então a brincadeira de adivinhação. Então vocês vão precisar adaptar com a idade da criança de vocês, mas palavrinhas simples, aí
alguém fica responsável por falar a orientação para essa criança que ainda não é alfabetizada, né? Ou de repente criar com imagens para que a criança faça essa leitura visual da imagem e consiga então fazer a reprodução, né, da mímica. Mas também é uma forma de expressão, é uma brincadeira em família, onde vai ter muita risada. E eu garanto para vocês que vai ser bem saudável, vai fazer bem para todo mundo. Uma brincadeira também que é fácil para ser feita em casa é a estátua, né? Que é bem conhecida. Então, ao som de uma música que vocês gostem, todo mundo dança e de repente a música para, criando expressões aí diversas. Vocês podem estabelecer, por exemplo, agora vai ser uma careta, então todo mundo vai fazer uma careta divertida. Agora vai ser uma expressão de bravo, então quando a música parar, todo mundo vai fazer uma cara de bravo. A gente vai trabalhar as expressões com a criança, ela vai se divertir e vai associar no pensamento dela o que é uma expressão de feliz, uma expressão de triste, uma expressão de brava. E isso ajuda muito no desenvolvimento da criança. E por último, a minha última dica é um piquenique. Eu não tenho espaço para fazer um piquenique lá fora, não preciso. Posso fazer um piquenique aqui. Como eu estou fazendo esse momento para vocês, eu poderia estar aqui cercada da minha família e fazer um piquenique, ó. Nesse dia o jantar vai acontecer de uma forma diferente. É só estender uma toalha no chão da sala e todo mundo vai ser convidado a comer ali mesmo. E o cardápio também pode ser escolhido em conjunto, entre sanduíches, frutas e sucos. A criança pode ajudar na preparação. Olha que legal, quantas possibilidades essa atividade traz para nossa criança. Então ela pode desde criar um convite, sair convidando a família, né? Depois ela pode ajudar na preparação dos alimentos, ajudar na preparação desse ambiente, aonde vai acontecer. E o mais importante, quando terminar, essa criança precisa ajudar a organizar a bagunça que foi feita, tá? Para que ela aprenda de que se ela participa do momento, depois ela precisa participar da organização, tá? Isso é bem importante, gente, e vai ajudar muito no desenvolvimento da criança, na questão de aprender a ter disciplina, de ter organização, comprometimento, né, com as coisas. Isso faz bastante diferença, então é bem legal, tá? Então, gente, as minhas atividades propostas eram essas. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido qual era a minha ideia com esse plano de ação, que vocês consigam deixar um comentário como avaliação. Não esqueçam de curtir o meu vídeo, porque vai ser bem importante. E se alguém precisar de mais dicas aí, se alguém ficar com alguma dúvida, só deixar no comentário que eu ajudo vocês. Se alguém quiser esse material aqui das receitas, eu posso estar enviando também, tá? Para que vocês possam estar reproduzindo e se divertindo aí na casa de vocês, certo? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração e até o próximo vídeo.